e Caio, a graça e a paz. Eu me chamo Sueli, moro numa cidade no interior do Paraná chamada Umuarama e conheci o Evangelho, conheci a Jesus como é o idioma crentez em meados do ano de 1992. Uma igreja pentecostal. Mas naquele tempo você tinha um programa, eu acho que era na Band ou era num canal fechado de antena parabólica, não me lembro bem. E graças a Deus, a semente do evangelho que foi plantada no meu coração foi plantada através da sua evangelização, daquilo que saiu da sua boca. E isso hoje faz total diferença na minha vida. Hoje eu faço parte de um grupo, né, que cresce no Brasil todo, dos desigrejados. Embora eu não me encontre, não me identifique com essa denominação, mas o fato de você não frequentar uma igreja talvez me coloque nessa condição. Mas ainda assim eu dou graças a Deus porque eu fiquei órfã quando você se cala e quando por conta da sua vida você desaparece da mídia. E dou graças a Deus quando você volta. Eu queria lhe dizer que eu sou eternamente grata por tudo que você diz, por tudo que você representa, não só no país, mas na vida de todo mundo que o conhece, né? Seja lá onde estejam essas ovelhas, né, de Deus. E eu faço parte desse rebanho que admira e que ouve a voz do bom pastor através da sua boca. Eu queria lhe dizer que eu amo muito você. É difícil a gente entender esse amor por pessoas as quais a gente não conhece de perto, né? Mas você é tão íntimo, tão próximo, que às vezes o meu coração chega a ter desejado que você fosse meu pai. Eu gostaria muito de crescer ouvindo os conselhos de um homem segundo o coração de Deus, como Caio Fábio. Eu amo muito você, meu querido. Continue o seu trabalho, o seu projeto, que não pare, que a sua voz não se cale nunca mais. E é isso. A graça e a paz. Sueli, querida Sueli, eu me senti tão feliz de te ouvir, me fez tanto bem. Foi um banquete para minha alma. E o Umuarama, eu conheço o Umuarama, já estive por aí e de passagem pregando no passado, conheço legal essa região toda. E você deve ter me ouvido naquele tempo, lá no início dos anos 90, eu estava em todas as TVs, né? Estava na Band, estava na Manchete, estava na CNT, estava na Globo e estava na minha TV, a Vind TV, que era essa TV a cabo onde você podia me ouvir até 24 horas por dia. Então, graças a Deus, porque a semente vingou, a semente brotou, a semente floresceu, a semente botou raízes, a semente venceu o tempo, venceu o silêncio, venceu o hiato, venceu as maldições que levantaram contra mim, mas no seu coração o Evangelho continuou intacto e crescendo até que você me reencontrou. E de lá para cá você vem entre esse grupo que é a segunda maior denominação do Brasil, é a dos cristãos que não frequentam templos. Eles já estão aí em torno de 15 milhões de pessoas. A única outra denominação maior do que essa é a Assembleia de Deus. Todas as outras, a Mundial, a Universal, a da Graça, a Batista, a Presbiteriana, todas essas outras denominações são menores do que a denominação, não dos desigrejados, porque foi uma terminologia dada não pelas próprias pessoas que não estavam mais indo a templos,
foi dada pelos donos do templo, magoados e zangados com aqueles que tinham parado de frequentar, e puseram essa alcunha de desigrejados, como se fossem pessoas que, na ausência do templo, não fossem mais igreja. Eu sou igreja, você é igreja, nós só somos desigrejados para essas instituições que têm hall de membro e ficam contando as pessoas na roleta da entrada do templo e na roleta do gasofilácio. E isso gera muito desconforto, muita raiva, quando a pessoa deixa de ir ao templo e diz: não, eu não estou indo ao templo porque se tornou para mim insuportável o que vocês estão fazendo, ensinando, propondo e vivendo. Eu não quero isso para mim. E um monte de gente fez isso. No início elas ficaram assim, meio largadas, bem no início dos anos 2000, chutaram balde, aí aquele pessoal que disse: agora eu vou encher a cara, agora eu vou fumar tudo, agora eu vou comer tudo, agora eu vou lambuzar tudo. Mas era um povo crente. E quando você tem o evangelho em você, por mais que você tenha alguma decepção com as congregações institucionais que se auto-intitulam como únicas igrejas de Deus na Terra, mas depois de um tempo, apesar de machucado, você não consegue muitas vezes, não todas, mas na maioria, não consegue mais voltar para o lugar de onde você saiu, ou para os mesmos esquemas institucionais. No entanto, quando você um dia teve o evangelho, por mais machucado que você tenha ficado, por mais que você tenha chutado os baldes e os barris, cansa viver no furdunço desse resfolegamento que vai entrando num estado de congestão espiritual, emocional, psicológica. O cara diz: ah, pelo amor de Deus, isso é ruim demais. É ruim demais. Muito obrigado, Margarida. É ruim demais. Isso aqui é bom, Abesso. Isso aqui é bom, Abesso. Mas então, o indivíduo não aguenta. Tem prazo de validade para esse chute no balde. Depois de 1 ano, 2, 3, até 4, o cara vai entrando num fastio. Aí começa a sentir necessidade de ser pastoreado. E, graças a Deus, durante esses últimos 20 anos, como foi no passado, Deus me deu a bênção de pastorear muitas gerações. Depois do ano 2000 para cá, Ele me deu a graça de vir pastoreando esses seres que não tinham mais nenhuma comunhão com as instituições do legalismo, do moralismo, da intolerância e da raiva e da discriminação. O coração disse: não, isso é uma coisa, o evangelho é outra. E uma quantidade enorme desses vêm sendo pastoreados, originalmente por mim, porque não tinha praticamente ninguém tendo coragem de lidar com todos os tabus que envolviam a vida dessas pessoas, tabus. A igreja não queria lidar com tabus. Eu tinha colegas lá nos anos 2000, 2001, 2002, 2003, que me diziam: Caio, já que você não teme nenhum tabu, trata dos tabus que a gente vai no teu rebojo. Eles não queriam botar a cara e apanhar, mas queriam que eu apanhasse
Houve dois que me disseram: já que você apanhou e se ferrou todinho, continua abrindo a porta para nós, como você fazia antes, nesses temas que a gente não tem coragem de tocar, como homossexualidade e Jesus, como esses temas todos de prática de comportamento humano e Jesus, ninguém queria tocar, como não quer até hoje. Agora já tem uns rapazes que 20 anos depois estão ousando falar com liberdade, mas eu sei o preço que eu paguei para chegar até aqui. E você não é desigrejado, e esse grupo todo não é. Tem um fenômeno novo acontecendo. Número 1, tem aqueles que não vão a lugar nenhum, mas se deixam pastorear. Todo dia aqui. Daqui a pouco, quando a gente terminar mais tarde, à noite, eu vou olhar, já 10.000 pessoas viram esse programa. Amanhã eles vão passar para outros, e para outros, e para outros. Um ano depois eu vejo esse mesmo programa, alguém me envia, por alguma razão eu olho, ele está lá com 400, 500 mil visualizações. E não é de religiosos, é de gente que não tem uma congregação. A segunda coisa a fazer parte desse fenômeno é o pessoal que, depois de acalmado pelo Evangelho e de reenraizado na consciência do Evangelho, começam a convidar outras pessoas para se reunirem com elas em casa. E aí, gente, nesse sentido, não dá para contar, graças a Deus. E, a meu ver, isso faz parte da verdadeira revolução do Evangelho. Um parêntese. Para mim, o Evangelho só tem chance de produzir revolução quando uma quantidade imensa de cristãos, sem vínculo com as instituições da média ponderada, do agrado ao paladar farisaico, quando grupos e grupos e grupos sem compromisso com nada disso começarem a se reunir na melhor qualidade do ensino do Evangelho simples e depois se distribuírem para entrarem como fermento, entra na massa, para entrarem de maneira subversiva, de maneira completamente subreptícia aos sentidos dos que pensam que sabem o que está acontecendo. É para não saber nada, entendeu? É o que está acontecendo no Irã. O Irã é uma das igrejas que mais crescem proporcionalmente no mundo, é a igreja no Irã. Não tem templos, não se reúnem, ninguém sabe aonde eles estão, não tem nada disso. Nem tem programa como o meu aqui, ensinando o Evangelho nas redes sociais, não tem. Tem nada disso. O que tem? Tem Novo Testamento. Lá, se você disser que é crente, você é preso. Em alguns casos, pode ser enforcado, como exemplo. Então, o cara, para se converter, ele tem que realmente querer. Não é esse chacrinha aqui do Brasil, onde o cara se converte para poder dizer: ô Terezinha, ô Terezinha. Enfim, não é para fazer um reteté sem raiz no Evangelho. Não, lá não. O cara pensa muito se ele quer ter alguma coisa com Jesus, mas quando ele diz que quer, ninguém arranca mais. Eles se identificam por códigos,
Depois que o cristão tem muita segurança de que o outro está ouvindo o que ele está dizendo acocorado na beira de um rio, ou no intervalo de um café, o que ele diz só para um, não para dois, nem para três, senão mela. As autoridades ficam sabendo, ele é preso e acabou. Tem que ser um que ele vai estudando até que vê que o cara tem tanta necessidade que ele começa a falar não de Jesus, mas de perdão, de compaixão, de misericórdia, de não julgamento. Aí depois de um tempo o cara pergunta: onde é que você aprendeu isso? Aí ele diz: não, é o ensino do Novo Testamento. Novo Testamento de quê? Aí vai devagar, e o cara diz: eu queria saber. Aí ele diz: então vamos conversar. E em geral é só ele e o cara, ele chama para conversar, só ele corre o risco. Só depois que o outro diz que quer ser batizado, na conversa particular com ele, é que ele leva para uma congregação, na casa dele, na casa de um primo dele, só de família, com 2 ou 3 de fora. E assim o evangelho vai crescendo revolucionário e poderosamente no Irã dos ayatolás, mais do que qualquer outro grupo na Terra, em ambientes de liberdade religiosa, onde os caras querem até isenção do Estado para as dívidas bilionárias das igrejas. Sabe o que isso vai produzir? De evangelho, de conversão, de raiz, de transformação no Brasil? Nada como não produziu até agora. O que eles venderam para vocês é que se vocês tivessem um governo que fizesse tudo o que os pastores quisessem na área de costumes e relacionamentos, até de meio ambiente, de diplomacia, no dia que isso acontecesse, o Brasil iria mudar. Bom, isso tudo está acontecendo e o Brasil está mudando pra caramba, para pior, está ficando um país endiabrado. Fecha parênteses. Então, Sueli, deixa eu te falar, o terceira parte desse fenômeno maior que está acontecendo no Brasil, entre os chamados desigrejados, é que tem grupos se formando como o do Caminho da Graça, que é um grupo ao qual você pode ir. Aí o Moarama, eu não sei se tem, mas o Braulio pode te mostrar o contato do Edivan para você falar com ele, e ligar para ele, entrar no WhatsApp dele e, enfim, saber aonde é o ponto mais próximo de comunhão que você teria aí no Paraná. Está aí, Caminho da Graça, Grupos do Caminho, né? Você entra e encontra logo o Edivan. O Edivan é o mentor executivo. Eu criei o Caminho da Graça e aqui em Brasília, em 2004, ele se expandiu para vários lugares do Brasil e outros no mundo. Enquanto nós nunca tenhamos dado ênfase em crescimento ou em expansão, o caminho está por aí, plantado em vários lugares, como suporte ao meu ministério e como suporte ao convívio de irmãos que precisam de comunidades terapêuticas, comunidades de acolhimento, gente desprezada, de qualquer tipo, pode ir para o Caminho da Graça. Você é um desprezado? Vá para o Caminho da Graça. Você é um marginalizado? Vá para o Caminho da Graça. É caminho da graça. E enquanto eu viver, será um lugar de graça e de acolhimento. E aonde alguém chegue que não seja assim, me informe.
porque eu só aceitei expandir isso e dar o meu nome a isso, que é Caminho da Graça, é meu sobrenome também, para isso ser coerente com o que eu ensino. Não seria coerente ser diferente. Então, eu gostaria muito que você contactasse o Edivan, aí em Grupos do Caminho, e visse onde é que você pode chegar, com quem que você pode se reunir, ou quem pode ir até você para iniciar um grupo. E vocês todos que fazem parte de grupos ou querem começar grupos, aí o Braulio está mostrando o telefone do Edivan. Então, voltando aqui, para todos que querem começar grupos, aí no meu portal vocês vão achar um link chamado Reuniões Singelas do Evangelho. Deve estar em links importantes. Deve ter lá uma reunião de uma quantidade enorme de conselhos meus para quem quer procurar lugar, quer aprender como começar reuniões. Está aí, ó, organizar reuniões singelas do Evangelho. Na sua casa, você deseja? Entre aí e aprenda. E para você não cometer os mesmos erros, porque tem gente que pensa que é fácil. Aí começa a reunir em casa, daqui a pouco tem 20, 30 pessoas e ele começa a virar o bispo do lugar, o tiraninho, o pastorzinho dominador. Aí, mano, não, já não é evangelho. Leia o evangelho ou então ouça de carreirinha aí no meu canal no YouTube, ou mesmo aqui nesses links importantes tem o Novo Testamento de carreirinha, se eu não estou enganado, para você procurar e ler. O Braulio é que pode me dizer se tem ou não tem o Novo Testamento de carreirinha. Estou procurando aqui, Caião, estou procurando aqui. Procurando aí no links importantes. Tô aqui no link. Deixa eu dizer para você, ó, no Facebook. Tá aqui. Não tem aí? Tem que ter, né? Aí ele aqui, ó. Novo Testamento de carreirinha. Você só clica aí e ouve de Mateus até o Apocalipse, parando a hora que você queira, é claro. A playlist. Não aqui. é uma opressão do Novo Testamento de carreirinha. Tá bom, Sueli? Que Deus te abençoe, minha filha.